Dizem por aí que Capricórnio é o diabo em pessoa. Será que é isso tudo mesmo? Vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento hoje. Regido por Saturno, né? Então é um planeta que traz a ordem, a disciplina, a rigidez, a estrutura, a responsabilidade, a maturidade, e tudo isso vai marcar muito o signo de Capricórnio. Na roda zodiacal ele é o 10º signo, marcando um período de finalização da roda. Então a partir de agora a gente está terminando as energias do ano. E Capricórnio marca pra gente também no hemisfério sul o solstício de verão. Lá no norte vai ser o de inverno. E aí a gente entende melhor o simbolismo de Capricórnio, porque era um período onde a administração dos recursos, né, a ordem e a disciplina poderia garantir a sobrevivência. Sempre que a gente pensar na roda zodiacal, é importante a gente entender que lá atrás foi uma espécie de calendário e cada signo carrega uma mensagem específica para cada período. Não só marca o início de uma nova etapa, né, a etapa de finalização do ano, onde a gente começa a ver o que deu certo, o que não deu, mas também muda um pouco o clima, né? O dia agora para a gente passa a ser mais longo do que a noite, então a gente tem mais período de luz do sol. É do elemento terra, então ele inicia esse elemento que é um signo cardinal, então começa uma fase nova. Então do elemento terra traz o pragmatismo, o pé no chão, o foco na realidade, na materialidade. Tudo isso são temas muito importantes para o signo de Capricórnio, que não consegue muitas vezes desapegar disso, até mesmo abstrair. Se a energia for forte demais, pode ser um desafio, porque é sempre no intuito de concretização que é a força principal do signo. Além de colocar ordem, além de estruturar, é para manifestar, materializar resultados que o signo de Capricórnio existe. Na oposição está o signo de Câncer. Então, para quem ainda não assistiu o vídeo de Câncer, tá aqui, né? Quem se interessar em saber um pouco mais, porque eu trabalho sempre com os polos, né? Cada polo, cada signo tem o seu polo oposto, onde, né, de certa forma assombra o signo de nascimento. Então, Capricórnio tem Câncer na oposição. Se Capricórnio está muito voltado para a ordem, para a disciplina, para a estrutura, Câncer pode trazer a sensibilidade, a empatia necessária, muitas vezes aquele toque mais suave que é necessário complementar para Capricórnio não se tornar rígido demais, frio demais, austero demais. Então é preciso ter um toque emocional, um toque do elemento água para suavizar. Trabalhando os dois signos do eixo que é da tradição, da memória, da ancestralidade, né, das raízes, aquilo que te mantém na vida pública, que a gente vai falar daqui a pouquinho da casa de Capricórnio, é interessante ter esse amparo, né, essa questão emocional, essa questão da nutrição, porque quanto mais forte forem as raízes, mais frondosa, mais bela é a árvore, né? E a gente consegue alcançar os resultados. Agora, quando a base não é muito boa, o prédio pode não ficar de pé. Então a ideia de construção, de edificar do Capricórnio depende também daquilo que está na oposição, complementar os polos aí, como eu falei. Como é o signo de Capricórnio, né? Como eu falei lá no início, é um signo que está voltado muito para ordem, para disciplina, herda de Saturno essas características. É uma pessoa que tende a ser muito austera, embora muitas vezes tenha uma ambição de quê? De realização, de concretizar, de alcançar resultados tão duradouros que nem mesmo o teste do próprio Saturno possa abalar. Mas para isso há uma rigidez, há uma disciplina, há uma certa muralha. É também de controlar, que para alcançar esses resultados é preciso controlar. Então é um signo que precisa do planejamento, da estrutura, de seguir as etapas, de fazer passo a passo para realizar. Como eu falei, no hemisfério norte, né, de onde vêm os signos, porque a astrologia que a gente usa aqui, ela é muito baseada na tradição grega, romana, era um período do inverno. Então vamos pensar que se a gente está indo para o inverno, naqueles tempos, né, onde não tinha tanta estrutura, as casas não eram construídas de maneira a suportar as dificuldades do inverno,
todo mundo precisava estar preparado, todo mundo precisava ter uma certa força, né? A trabalhar os recursos, trabalhar tudo aquilo que era necessário para atravessar os próximos 3 meses aí de inverno intenso, né? De muito frio. Então o Capricórnio vem nesse momento em que precisa ser meticuloso, né? Que precisa ser pragmático. Não dá mais para contar somente com a crença de que tudo vai dar certo. Se não tiver abrigo, se não tiver provisão, se as pessoas não tiverem, né, organizadas, né, até mesmo uma certa disciplina e ordem, se o bando se espalhasse de forma aleatória, pode ser que no final do inverno todo mundo teria morrido. Então é muito importante entender essa função do signo. Outro ponto que o signo traz no sentido de construção, de edificar as coisas, né? De manifestar resultados. Um dos símbolos também que Capricórnio evoca é a construção de um prédio. Precisa ser planejado, precisa ter uma estrutura, os materiais têm que ser muito fortes, muito resistentes, porque senão compromete tudo. Então é nesse sentido que o Capricórnio vai ser trabalhado para todo mundo, mas principalmente para quem tem esse signo forte. São pessoas que muitas vezes estão interessadas em fazer aquilo que precisa, né? O pragmático, não tem tantos sonhos, não mirabola muito, ou quando faz isso pode ser que não consiga voltar. Mas a gente vai falar isso da manifestação negativa do signo. Também trabalha muito a responsabilidade, a maturidade. Então são pessoas que têm uma figura geralmente austera, imponente, autoritária, por assim dizer. A própria visão do Saturno. O Saturno é um planeta representado por um velho eremita, magro, né, de barbas longas, com a barriga sugada, mostrando que não comia além do necessário, e mais de muita sabedoria, de muito aprendizado, de tudo aquilo que precisa para alcançar as coisas na vida. Por isso traz também a paciência, a sabedoria que só vai se manifestar mais tarde. Normalmente a pessoa de Capricórnio tende a ter uma expressão mais séria, né? Se mostrar de forma mais séria. Não é que não possa se divertir, mas mesmo quando faz, parece que não perde aquele ar, né? Aquela imponência, aquela autoridade, porque também gosta do controle. Então são características que podem ser manifestas no signo de Capricórnio. Assim como também a capacidade de administrar os recursos. Então se fala muito que a energia de Capricórnio, quando disciplinada, quando ordenada, faz um planejamento e executa as etapas, ela é meticulosa para a administração, ela é muito boa nisso, mas envolve também o controle, e isso pode ser um ponto que sai ali, né, da curva, porque o Saturno ele quer controlar tudo também. Representa também as instituições que zelam pelo poder, então governos, empresas, né, grandes empresas, empresários em geral têm uma energia para Capricórnio, mas é uma forma também de trabalhar esse Saturno, que dificilmente se constrói algo, e acho que essa é a grande mensagem do signo, sem que seja trabalhado, né, pontualmente, pragmaticamente, fazendo aquilo que precisa ser feito. Saturno é do trabalho árduo e Capricórnio recebe isso também a partir do seu regente. Também tem um senso de justiça muito apurado, né? Não é a justiça legal de Júpiter, mas é o senso de que é preciso se comportar de maneira justa para ter a recompensa. A questão é sempre a manifestação, a materialização dos resultados pelos quais tende a colher os frutos. O Saturno vai balançar todo mundo. Sempre que há um trânsito de Saturno, a gente sente esse efeito. Só que esse efeito vai incidir principalmente onde a coisa não está bem estruturada. A justiça é um pilar essencial. Por isso fala-se da disciplina, por isso fala-se da ordem, né? A ordem o que? A ordem até cósmica. A ordem que a própria vida precisa, porque a gente pode viver uma vida mais solta, mais desregrada, mas quando a gente está focado em construir algo a longo prazo, né, que dure, que passe pelos testes de Saturno, precisa ser feito de uma maneira,
né, ordeira, que jamais seja abalada. Então é preciso trabalhar essa energia da ordem. E por isso não dá para ser injusto. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Só que aí tem as qualidades negativas do signo. Então, se é um signo cuja ambição é manifestação dos resultados, concretizar as coisas, a ambição negativa é aquela por poder, por dinheiro e que não mede esforços para chegar onde quer, mesmo que tenha que atropelar pessoas, mesmo que tenha que se passar como feito um trator por cima. Então é a ambição que fica desregulada, perde ali a energia positiva do signo, que era para manifestar um resultado. Então a ambição sempre é positiva porque a gente quer realizar algo, a gente quer concretizar algo. E não necessariamente tem a ver com dinheiro e carreira, apesar desses serem temas que não tem como muito desvincular de Capricórnio, mas também pode ser de ter uma vida, né, dependendo aí de uma vida bem sucedida, de acordo com a visão de cada um e por aí vai. É uma ambição. A ambição em si não é negativa. Ela se torna negativa quando se manifesta de maneira vil, né, porque quer o poder, quer o dinheiro, quer alcançar o status e sei lá mais o que. Então acredita que para isso é preciso fazer qualquer coisa, né? Então tem até essa fala: eu faço qualquer coisa para alcançar o sucesso financeiro. E aí a pessoa, né, faz um monte de coisa, divulga o que não precisa, passa por cima das pessoas, atropela mesmo para chegar até onde quer. Então aí entra um sentido até de uma escalada, né? A pessoa se sente motivada por isso, do ponto de vista negativo. Então ela quer chegar lá no topo porque ela acha que é assim que vai ser bem sucedida. Então à medida que a gente vai desconstruindo essa ideia, né, vertical de sucesso, a gente consegue viver uma vida até melhor e menos estressante, eu diria. Outro ponto negativo é a responsabilidade. A responsabilidade, ela é positiva quando a pessoa assume ali as falhas, né, aquilo que ela não fez muito bem e lida com isso de uma maneira, né, até íntegra. Não, eu errei mesmo, vou consertar, não tem problema. Mas ela se torna negativa quando ela não consegue, de certa forma, sair disso. Então ela se responsabiliza por ela, pelo outro, por tudo que está acontecendo no mundo, por tudo que acontece no emprego. Então ela vai assumindo essa carga, e isso vira uma coisa muito negativa. Ou ela não consegue ter uma variação mínima ali, né? Porque a vida não é binária, então não é sempre 0 e 1. A gente precisa muitas vezes negociar, a gente precisa muitas vezes, né, equilibrar os polos. Então achar que só vai agir 100% o tempo todo responsável não vai acontecer. Pode se tornar uma pessoa muito rígida, do tipo, não posso atravessar fora da faixa, porque se eu atravessar fora da faixa tá errado. De certa forma tá errado, tá, mas e aonde não tiver a faixa para atravessar, como é que fica? Então é preciso pensar nesse sentido. Lembrando que eu não estou falando de cometer crime aqui, estou falando de coisas que a pessoa muitas vezes não se permite e que dificulta até mesmo aproveitar a vida. Porque é uma pessoa que às vezes está tão cercada de preocupações que ela acha que se ela não tiver com o olho ali o tempo todo, controlando, né? Porque sofre da doença do controle, tudo vai dar errado. Então é uma pessoa que esmiuça tudo, né, na cabeça, vai sempre lá para frente, então gera uma ansiedade muito grande. Ela não está no presente, ela não está vivendo o agora, ela está sempre pensando, nossa, e amanhã eu vou viajar, e se o ônibus atrasar, o que que eu faço? E por aí vai. Isso vai gerando uma ansiedade, isso vai gerando uma necessidade de controlar tudo para que ela se sinta segura, e à medida que a gente percebe que não tem como controlar muito a vida. Assim como pode se tornar austera demais, só ter o necessário, só fazer o necessário, um pouquinho ali de prazer. Não posso sair desse pouquinho. Então é uma pessoa que às vezes toma uma pequenina dose ali de uma caipirinha, não passa disso, porque ela não quer se alterar, ela não quer perder o controle. E aí ela também não entra pro subjetivo, fica sempre com o pé no chão, pragmático demais. Qual que é a grande dificuldade? Quando é preciso ter
a gente precisa desenvolver cada vez mais soluções criativas, né? Lidar com os desafios da vida requer criatividade. Então, muitas vezes a pessoa, ela esgota ali a caixa de ferramentas, a caixa de opção, e ela fica limitada sem conseguir resolver as questões que a cercam. Então é nesse sentido que se torna negativo. Cláudio, mas você sempre fala dessas energias, mas não conheço meu mapa, ainda não fiz o meu mapa, não sei o que você está esperando para conhecer o seu mapa, nem que seja através de um aplicativo, de um site, olhando a mandala ali já ajuda bastante para conhecer as posições. E se quiser fazer comigo, tem um link na descrição para me chamar no Zap, marcar a consulta, né, e começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia, que eu sou suspeito para falar, mas me ajudou bastante até aqui. A casa natural do signo de Capricórnio é a casa 10. Então a casa que é chamada de meio do céu, né, que eu sempre falo nas mandalas das bússolas, né, do horizonte ali que a gente tem. Então seria o ponto mais alto do mapa, invocando até um sentido de uma montanha, de uma subida, né? O símbolo de Capricórnio é a cabra montanhesa que consegue escalar a montanha. E lá de cima a gente teria uma outra visão, uma visão mais ampla. Por isso essa casa está muito relacionada à profissão, o mundo corporativo, né? A carreira corporativa, a se fazer as coisas para alcançar o sucesso, para alcançar resultados. Então é a casa do legado, né? O que vai ser deixado para quem vier depois, muito provavelmente está ali na casa 10. Então é a casa que a pessoa passou por uma jornada e ela já chegou no ponto ali da maturidade. Então ela consegue olhar as situações lá como se fosse do alto de uma montanha e a partir dali, fora, né, do furacão, ela consegue tomar as decisões mais acertadas de maneira responsável. Responsabilidade positiva é chamar para si até onde lhe cabe, né? Ninguém precisa assumir carga dos outros, mas a própria carga no sentido de que é você que faz, é a gente que se envolve, a gente precisa buscar reparar aquilo que a gente não acertou e por aí vai. Então esse é o tipo de responsabilidade positiva que está ali manifesto na casa 10. A casa relacionada também à vida pública. Então se eu falei lá no início, né, o signo de Câncer representa a base, que a casa natural de Câncer é a casa 4. Então é a casa que sustenta essa vida pública, sustenta a gente lá em cima e está muito relacionada à base, à nutrição, aquilo que foi recebido e que consegue manter a gente lidando com as pressões externas. Então, na casa 10, a gente está em exposição total o tempo todo. O nosso trabalho é julgado, né? As nossas palavras, as nossas atitudes, principalmente, são julgadas e cobradas. Então, há essa pressão do mundo externo. A gente não consegue vivenciar o mundo interior nessa casa 10. Por isso a gente depende daquilo que está na casa 4. Então a força é nesse sentido, né? Daquilo de lidar com as pressões, de lidar com as cobranças, de lidar com as exigências e carrega uma exigência, uma alta exigência. Quando eu apareço aqui, principalmente quem tem meio do céu em Capricórnio, precisa ser muito bem feito, né? Com excelência, dando o melhor de si, que é a forma como eu sempre falo, né? Além de aprendizado, de humildade no sentido de se colocar como aprendiz da vida, mas é necessário também ter essa responsabilidade, dar o seu melhor. Porque quando a gente coloca o nosso melhor, dificilmente resiste essa cobrança, resiste essa alta exigência, porque eu falo para mim mesmo, esse é o melhor que eu pude. A gente pode melhorar e deve buscar, aí entra a ambição positiva, da gente focar em realizar da melhor forma possível as coisas. Mas quando a gente olha para trás, a gente sempre pensa, não podia ter sido melhor, eu poderia ter feito isso, aquilo, vem milhões de ideias, mas na hora que a gente tá ali, né, de frente da situação, vivenciando aquilo, muitas vezes o nosso melhor é aquilo que sai, e a gente tem que aprender a se relacionar melhor com isso,
para não cair nas cobranças negativas. Porque às vezes a pessoa falha no momento, vamos pensar num palco, uma apresentação, né, um lugar lotado de gente ali para ver a pessoa e ela falha na música ou falha naquilo que ela queria falar, o show ali, a apresentação tá arriscada. Mas se essa pessoa se colocar como alguém que fez o seu melhor, ela vai conseguir recuperar ali no momento e seguir com o show. Como dizem, né? O show não pode parar, o show tem que continuar. Então essa casa precisa de uma atenção especial, principalmente por conta de ser o legado nosso para o mundo e do impacto que a gente causa positiva ou negativamente a partir das nossas atitudes. Por fim, o recado de sempre: ainda não fez o seu mapa natal? Faça o seu mapa natal, comece a se descobrir a partir do olhar da astrologia para você aproveitar melhor os pitacos astrológicos, né? Saber o seu mapa ajuda a conhecer a si mesmo, no autoconhecimento, e a astrologia é uma ferramenta que contribui muito nesse sentido. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre